Passar por um processo de luto não é nada fácil, né? Só quem já passou sabe. A situação ainda é mais delicada quando temos em nosso convívio alguém que está muito doente, né? Enfrenta alguma doença terminal e a perda dessa pessoa parece algo inevitável. E aí, gente, como faz, né, para a gente aprender a lidar com os sentimentos que essas situações nos trazem? Então, para a gente conversar, aprender a lidar com essa dor e com essa situação, nós vamos conversar hoje. E eu recebo a psicóloga Vanusa Oliveira. Bom dia, Vanusa. Bom dia, Dani. Tudo bem? Seja bem-vinda. Muito obrigada. Vanusa, então fala pra gente, né, diante do medo, como se preparar para a morte de alguém querido? Dani, na verdade, eu acho que a gente nunca está preparado emocionalmente, né, para perder alguém, mesmo com aquelas situações que a gente sabe que a qualquer momento pode acontecer, né, quando é casos de internação. No fundo, a gente não quer perder essa pessoa. Mas eu costumo dizer que tem coisas que a gente precisa enfrentar, por mais que seja, né, um processo doloroso, não romantizando, mas a gente não tem jeito, a gente precisa passar por isso. E nem sempre ali na hora que a gente recebe uma notícia, na hora que a gente está percebendo que essa pessoa, né, está indo fazendo a sua passagem, a gente vai estar preparado mesmo. Então, eu acredito que a gente precisa inserir no nosso dia a dia práticas de preparo. A gente precisa falar mais sobre isso? Como é isso? Como pode fazer? A gente tem que se conscientizar mais sobre a morte, entender que a morte faz parte da vida, chega a ser até um pouco contraditório, mas faz parte do nosso desenvolvimento humano, do nosso ciclo vital. A gente nasce e a gente morre. Então, por mais que seja um assunto que, né, é considerado um assunto um pouco tabu, traz uma repulsa pra gente. A pessoa não gosta de conversar sobre isso, dá né? um desconforto, mas eu acho importante a gente falar mais, a gente ler mais, a gente pesquisar mais sobre isso, que eu acho que aí sim a gente vai se preparando, ajuda na nossa preparação, na nossa aceitação e também até na superação. E quando você fala da aceitação, né, ainda dentro dessa pergunta, né, como se preparar, a pessoa, ela desapegar, né? Existe um processo? Se existe, como é para trabalhar esse desapego dessa pessoa que inevitavelmente vai morrer? Essa pessoa, a que ficou, né, ela precisa do tempo dela. Esse desapego que você fala é no tempo de cada um. Cada um passa pelo luto, né, inclusive de uma forma individual, de uma forma única. Então, ele vai acontecendo naturalmente. Não existe uma regra, alguma coisa que eu possa falar para você para ajudar nesse desapego. Acho que vai acontecendo de uma forma mesmo natural. Mesmo que seja mais traumático, né? Como lidar, então, com os próprios sentimentos e ainda passar força para quem está do lado, né? Tem muitas situações quando a família é maior, parece que uma pessoa ela tem mais força, ela aparenta ter mais força, apresenta saber lidar ali com a situação e as pessoas ficam contando com a força dela, né? Como lidar com esses sentimentos? A gente precisa não negar o sentimento, o sofrimento. Ele vai ser inevitável. Não tem como a gente, né? Por mais que a gente não goste, você não gosta, eu também não gosto de sofrer, mas é um sentimento, é uma emoção que a gente precisa deixar vir. A gente precisa sentir. Porque quando a gente traz essas reflexões para a nossa consciência, a gente acaba sabendo lidar um pouco melhor com os nossos sentimentos. Então, a gente se permite, a gente aceita aquele sentimento naquele momento. Então, a gente não tenta controlar, porque não vai funcionar, né? Querer que esse sentimento passe logo, não vai acontecer. Isso vai gerar até uma ansiedade. Então, a gente precisa respeitar esse sentimento, aceitar que esse sentimento está vindo, que a gente vai ter um controle maior sobre o nosso comportamento. Porque sobre o nosso sentimento a gente não tem controle, Dani, mas sobre o nosso comportamento diante desse sentimento, a gente tem um pouquinho mais. Então, se a gente for treinando, né, essa aceitação de sentimentos também, esse sofrimento, a gente consegue lidar. E passar força também para alguém, né? Então, primeiro a gente está cuidando dos nossos sentimentos. Depois a gente consegue passar força para outra pessoa. Que não é fácil, né? Ô, Vanusa, e como deve ser a convivência com essa pessoa que está ali nos seus últimos... Por mais que um médico, a ciência, fale, olha, ela vai ter 2 horas de vida, 3 meses, enfim. Por mais que a ciência apresente uma previsão, né? Ninguém tem essa certeza 100%, né? Então, há uma angústia ali vivendo nesse meio tempo. Quando a pessoa tem uma lucidez, como deve ser a conversa, como deve ser a convivência com essa pessoa?
como você vai estar ali como uma rede de apoio, que eu gosto de falar bastante sobre isso, a gente ser uma rede de apoio para uma pessoa que está precisando. E você sabe que ali está sendo os últimos momentos da vida dela. Então, eu acredito que esses últimos momentos, né, essas últimas conversas, essa convivência deve ser da melhor possível, mais saudável possível. Não é um momento de briga, de lembrar, né, de coisas ruins, pelo contrário. Você pode até levar uma foto, você pode levar vídeos, vocês podem relembrar coisas, né, dentro do possível, como você falou, da lucidez, para vocês lembrarem da época, de episódios marcantes da vida de vocês, para fazer com que essa pessoa termine ali, passe pelos esses últimos momentos de uma forma um pouco mais leve. O que não é bom fazer? Não é bom as palavras tão positivas, né? Dá um exemplo, momento. Você é forte. Mãe, você vai viver mais, você vai ficar. Isso não é legal. Nesse momento não, porque você já sabe da realidade, né? Agora, outras palavras positivas. Eu estou aqui com você, você não está sozinho, você é importante, eu te amo, Obrigada por tudo. Obrigada por tudo, exatamente. Aí sim. Até bom para a pessoa mesmo, né? Agradecer e trabalhando esse encerramento desse ciclo. Tanto para as duas pessoas, né? Para quem fica e para quem está prestes a ir, né? Exatamente. Senão até a outra vai, né? De tanto desespero. Olha, e após a morte, né? Para quem fica, existem as fases? Como é esse processo individual ou a pessoa ela pode contar realmente com uma fase? Tem se falado muito das fases do luto, mas Dani, importante eu falar aqui que reforçar, né? Cada pessoa vai passar pelo luto de uma forma única, individual, né? A duração do luto também difere muito de pessoa para pessoa e assim como também não é assim uma regra, né? Nem todo mundo vai passar por todas essas fases que eu vou comentar com você. Eu falo isso porque pode ser que alguém que esteja nos assistindo não se identifique com alguma fase e tá tudo bem, não é uma regra mesmo. Então eu tô com problema porque eu não senti a depressão, eu não neguei, enfim, né? Não. De uma forma geral, são 5 fases do luto. Negação, raiva, negociação, depressão e aceitação. Mas eu reforço, não é todo mundo que passa por todas as fases. E nem mesmo nessa sequência. E nem mesmo na sequência, exatamente. A negação, de uma forma breve aqui para você, é o momento do recebimento da notícia que a pessoa se nega a aceitar mesmo, se nega a acreditar que é verdade, né? Esse negar é um mecanismo de defesa. A pessoa, né, não quer entrar em contato com essa realidade. A raiva é quando a pessoa sai dessa negação e começa a entender o que está acontecendo e ela começa a externalizar um sentimento de revolta. Algumas pessoas podem ficar um pouco mais agressivas nessa fase, né? A negociação é uma fase que a pessoa começa a assimilar o que está acontecendo, então ela entra num conflito, começa a negociar com ela mesma, né, assim, o que de fato aconteceu. Ela busca um acordo com forças superiores que ela acredita, né, a Nossa Senhora, Deus, para que eles façam uma intervenção de alguma forma. A depressão, ela é um pouquinho mais tarde, se manifesta um pouquinho mais tarde quando a ficha cai. E aí a pessoa fica com aquela tristeza profunda, ela se desconecta da rotina dela, ela, né, tem um isolamento, prefere ficar mais isolada. Então são sintomas, comportamentos que a gente precisa ficar mais em alerta na rede de apoio, né? Sim. E a aceitação é como o próprio nome já diz, a pessoa começa a aceitar o que está acontecendo, assimilar de uma forma um pouco mais leve, entender que é possível conviver com a falta dessa pessoa que se foi. Às vezes, nesse processo, como é o nosso tema de hoje, né, a se preparar para uma perda iminente de alguém que já está, assim, no fim, e aquilo, talvez, esse preparo ajuda a pessoa já ir direto para uma aceitação. Isso favorece também? Acontece? Eu acredito que sim. Porque às vezes a pessoa pode achar estranho, né? Um filho que está vendo uma mãe extremamente doente, numa fase terminal, ele até entrega tudo nas mãos de Deus e fala, meu Deus, que seja feita a tua vontade, para o bem da minha mãe, para o bem da minha família. Essa pessoa parte, ou seja, e ele se sente bem, aceitação. A pessoa talvez ela se ache estranha, né? Nossa, eu não estou sofrendo pela morte da minha mãe, será que eu vou sofrer? Tem isso também? Tem, e as pessoas se sentem culpadas por isso. E não tem problema, né, Vanusa? Não tem problema. Não necessariamente a gente precisa sentir essa culpa, sentir esse peso.
é individual de cada um, como a gente falou, né? Não tem uma lei, uma regra, cada um vai viver de uma forma. E aí entra o respeito, né? Porque se tem um filho que aceitou a morte da sua mãe, está vivendo bem, graças a Deus, né? A morte da tua mãe, e ele aceita, compreende bem esse momento, às vezes ele não é respeitado. Existe também, né, Vanusa? Queria que você falasse um pouquinho sobre o respeito, né? Do luto, como você já falou, das formas ou das fases, mas como respeitar o luto de alguém. A gente precisa entender que as pessoas, elas vão sair, elas vão voltar com a rotina delas. E a gente não precisa ter, né, esse estereótipo de, nossa, mas já está saindo, Sim. já está trabalhando. Pelo contrário, às vezes a pessoa fazendo isso justamente para ela não cair numa depressão, ela está voltando com a rotina dela. Né? O luto, ele é uma fase, sim, que a pessoa fica mais introspectiva, ela demora um tempo para assimilar o que aconteceu, mas se você consegue passar por um luto diferente da forma que eu estou passando, tá tudo certo. Então, a gente respeitando isso, a gente entendendo isso, primeiro a gente consegue respeitar. A gente tem algumas falas, alguns comportamentos culturais, né, construídos que, de novo, não são tão legais, como, por exemplo, não chora, não fica assim, a pessoa que se foi não gostaria que você ficasse desse jeito. Ela tá melhor que você. Às vezes a gente acaba invalidando o sentimento da pessoa, né? Então, de novo... Como a gente deve consolar, então? Olha, a gente tem que se mostrar essa rede de apoio, perguntar como a gente pode ajudar, se a pessoa quer conversar, se a pessoa quer a nossa companhia, né? A gente tem que colocar a pessoa para falar, para ela ficar à vontade, para ela expressar de fato o que ela quer, né? Se ela quiser, se ela puder conversar, então sim, converse sobre os sentimentos com ela, explique que o sofrimento é comum, é normal nessa fase, é inevitável, né? Mas de uma forma geral, ofereça bastante colo, ofereça bastante carinho, abraço, não saia da vida dessa pessoa, porque quem é a rede de apoio, às vezes, precisa de uma aprovação ali. Será que eu estou fazendo certo? Será que... E a pessoa que está em luto, ela não vai conseguir sinalizar expressar. isso, né? E aí a pessoa acaba se afastando. Mas, na verdade, isso é pior. Que a pessoa enlutada, ela precisa que você fique ali com ela. Não olhar para isso, porque às vezes a pessoa enlutada, ela não quer ninguém perto, ela não sabe agradecer, não tem condições de agradecer ou de mostrar, né, o quanto aquela pessoa está fazendo bem. Mas essa pessoa que faz parte dessa rede de apoio, ela tem consciência, né? Que não é esperar gratidão, não é esperar nada, mas é fazer para que aquela pessoa se sinta bem, né, Vanusa? Vanusa, foi ótimo o nosso bate-papo, gostei bastante. Eu acho que é importante a gente entender como funciona para a gente poder aprender a lidar, né, Vanusa? Exatamente. E quando tudo estiver muito difícil, é importante a gente buscar uma ajuda profissional, né? Quando estiver atrapalhando a nossa rotina, estiver atrapalhando a nossa vida. A terapia, o consultório é um ótimo lugar, uma escuta especializada que a gente pode falar, olhar para essas dores. Exatamente. Tanto para quem faz parte da rede de apoio, para quem vive um luto, sempre procurar a ajuda do profissional. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada, Deus te abençoe, viu, Van? Amém. Obrigada pela participação de hoje. Muito obrigada, eu que agradeço. Muito bom, gente. Olha...